Amém. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, capítulo 25, do verso 1 em diante. Livro do profeta Isaías, capítulo 25, do verso 1 em diante. Se você está vendo alguém sem Bíblia aí, puder compartilhar com ele seu iPhone, não sei, mas já dá uma checada no teu aparelho para ver se está no silencioso mesmo. Não deixa que nada atrapalhe esse momento, esse tempo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra viva para os nossos corações. E por isso mesmo é bom a gente estar atento àquilo que o Senhor quer falar conosco. Isaías capítulo 25, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém. Louvem o Senhor. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito tempo planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro, e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que remove ou que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão: Este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o nosso Senhor, ou é o Senhor. Nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha é pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos, como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade de suas mãos. Abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará. Ele os lançará ao pó da terra. Feche seus olhos, vamos orar agora. Deus e Pai, o Senhor conhece todas as nossas limitações, as nossas falhas. Tu sabes, Senhor, o quanto nós somos, do ponto de vista humano, inadequados, Senhor, para a Tua obra, para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Mas, ainda assim, pela Tua graça, Senhor, o Senhor escolheu nos chamar, nos usar, colocar sobre nós expectativas, sonhos, visão. E eu te peço em nome de Jesus, que a nossa vida venha estar pautada e alinhada na Tua vontade para nós, Senhor. Nós não queremos viver de acordo com aquilo que pensamos ou achamos,
Nós queremos viver o teu sonho, Pai. Nós queremos ser a tua visão, Pai. Em nome de Jesus, não nos permita desperdiçar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos, com futilidades e com aquilo que nós acreditamos ser o melhor, sem que isso de fato seja a verdade que está no teu coração. Nos leva, Senhor, a estar no centro da tua vontade e a viver integralmente os teus sonhos e a tua visão para nós. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Que o teu Espírito Santo confirme situações nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor, para a expansão do teu reino na terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, todo homem, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, ele precisa de uma visão. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente busca, nós precisamos enxergar adiante, enxergar mais à frente. O problema de muitas pessoas é que elas vivem simplesmente o aqui e o agora, e a vida delas vai sendo esse existencialismo imediato, sem nunca ter sonhos projetados para o futuro. E sem visão, sem uma visão clara do seu propósito, sem uma visão em relação à vontade de Deus para a sua vida, fica muito difícil de você realmente saber o porquê de se estar aqui. E naturalmente você não consegue perceber o seu progresso, o seu crescimento. A sua vida, ela fica um pouco sem significado. E quando Deus dá uma visão a alguém, quando Deus dá um quadro, né, de onde se precisa chegar, existe pelo menos um problema básico em relação a isso. É que nós até podemos saber qual é a visão. Deus, ele é extremamente interessado em compartilhar a visão para com o seu povo, mas nem sempre Deus compartilha o processo de se chegar à visão. É isso que nos desconforta, é isso que nos angustia. Muitas vezes nós até podemos receber de Deus uma visão, mas Deus dificilmente, pode ser que Ele faça, pode ser que Ele dê algumas pistas, mas geralmente Deus não compartilha conosco qual é o processo que nós vamos precisar passar para chegar até a visão. Você tem o resultado final, mas você não tem o como. É mais ou menos como alguém que deseja completar uma maratona, uma corrida. Ele sabe que precisa chegar lá no final, mas ele não sabe o processo doloroso que ele vai ter que enfrentar e quais vão ser as suas reações físicas, emocionais, mentais, né? Ele não sabe, o processo ele vai ter que vivenciar na medida em que ele caminha em direção à sua visão. 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, até chegar o final da maratona, e é assim a nossa vida. A visão, ela pode ser agradável, ela pode ser interessante, ela pode ser bela, ela pode ser empolgante, mas o processo nem sempre é assim. O processo muitas vezes é árduo, o processo muitas vezes é duro, muitas vezes é angustiante, é acompanhado de muitas provações e tribulações. Mas isso não significa que nós devemos abrir mão da visão, ou esquecer da visão, ou tratar dessa visão de forma leviana. Todos nós precisamos buscar sonhos e uma visão que Deus tem para a nossa vida. Quer ver um exemplo disso? José do Egito. Lá no capítulo 37 de Gênesis,
nós vemos um jovem que recebeu de Deus alguns sonhos. Aliás, José já era odiado por seus irmãos, porque por ser o caçula, o pai o amava mais, o tratava de uma forma diferente. E a Bíblia diz que os seus irmãos já nem conseguiam mais conversar com ele amigavelmente. Você já passou por uma situação como essa? Quer como José ou quer como o irmão de José? Eu já estive nas duas situações. De ser tão rejeitado, tão alvo de crítica, de acusação e de inveja, que você não recebe a simpatia da pessoa. Você às vezes esperava que alguém te ajudasse e você não entende por que a pessoa é ríspida com você, né? Dá as costas para você, não tem consideração por você. E José passou por isso. Mas eu me lembro também que em algumas situações eu já fiquei tão vermelho de inveja, né? Que eu não conseguia tratar a pessoa bem. Às vezes a gente quer tanto estar naquela posição e não consegue, aí critica, aí fala o que não deve, aí permite que alguns sentimentos venham, mas enfim, José passou por isso. José era o preferido do pai, os irmãos não queriam conversa com ele, e aí José eu não sei se na sua inocência, na sua prepotência, ele compartilha com a família um sonho que ele teve. Ele sonhou simplesmente que eles estavam todos amarrando feixes de trigo e de repente os feixes dos seus familiares se curvavam diante do feixe de José. Aí os irmãos, né, ficaram furiosos, porque quer dizer que metaforicamente você vai reinar sobre nós, bonitão, né? E aí José vai compartilhar outros sonhos. Ele acorda, chama papai e mamãe e diz: olha, eu tive um sonho. Eu sonhei somente que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. O pai disse: menino, fica na tua, a situação já não está boa, né? Já ficou preocupado. Mas esse era o sonho que José tinha. Legitimamente Deus tinha lhe dado esse sonho. Mas ninguém acreditou. Pelo contrário, achavam demais para a vida de José. E José, naquela ocasião, diante da visão, ele estava feliz da vida, né? Se achando o cara, né? Poxa, mas ele não fazia ideia do processo que ele iria precisar passar até o cumprimento daquela visão. José é afastado dos seus pais, José é lançado numa cisterna, ele é vendido como escravo, ele é feito escravo na casa de Potifar, José é lançado no calabouço, José passa por uma moenda terrível, até enfim se cumprir a visão que ele havia recebido de Deus. Se tornou governador do Egito. E de fato, tanto seus pais como seus irmãos tiveram que vir à sua presença e se prostrar diante dele. Mas está vendo que diferença entre o quadro da visão e o processo, né? O quadro é bom, a visão é gostosa, mas o processo geralmente é acompanhado por luta, por tribulação. É aí onde a maioria das pessoas desiste do sonho, desiste da visão. Porque você vê que José ele poderia ter abandonado o sonho que Deus havia lhe dado. Ele poderia ter dado as costas para tudo aquilo no primeiro momento da dificuldade. Mas o tempo todo José sabia que Deus tinha um propósito em sua vida. Em momento algum, José murmurou, José negou a Deus. Em momento algum, José permitiu que a circunstância lhe sufocasse o sonho ou a visão. Amém? E eu sei que na nossa vida não é diferente. Infelizmente, algumas pessoas não consideram os sonhos que Deus tem para si. Talvez por uma questão de incredulidade. Essa semana eu estava orando e conversando com Deus e pedi a Deus uma palavra muito específica. E aí foi algo muito para mim, né? Eu pedi uma palavra para mim, para o meu coração.
E Deus me deu uma palavra lá em Romanos que fala da figueira, Israel como sendo essa figueira, né? E a igreja como sendo a figueira enxertada. E a palavra que Deus trazia ali era mostrando que nós como igreja, que fomos enxertados na videira, melhor, nós não podemos menosprezar o ramo que foi cortado, no caso, Israel. E Deus falava comigo em relação a isso, e eu estava muito preocupado com essa questão de buscar a vontade de Deus, de saber exatamente a direção de Deus. E Deus me disse, olha, se eu enxertei você na videira, não se orgulhe por isso. Não se orgulhe, porque você é sustentado pela raiz. Isso não vale só para mim, isso vale para você como igreja do Senhor. Não tente preterir ninguém por causa da sua posição em Cristo, em outras palavras, por causa da visão que Deus tem te dado. E aí a palavra é muito clara, diz assim que Israel foi cortado, foi rejeitado, por causa da sua incredulidade, mas você permanece por causa da fé. Então, é exatamente por isso que alguns perseguem a visão de Deus, o sonho de Deus, e outros abandonam. Alguns são cortados por causa da incredulidade, e alguns permanecem, como foi o caso de José, por causa da sua fé. Mas é a raiz que nos sustenta. Amém? O Deus que sustentou José. E aí, eu estou falando de José, mas simplesmente para embasar essa palavra que nós temos em Isaías. Isaías capítulo 25, que é uma palavra profética. E Isaías tem essa visão quando, do ponto de vista temporal, ele não teria humanamente condições de entender o que Deus haveria de fazer se Deus não lhe tivesse claramente dado essa visão. E foi isso que Deus fez. Eu queria que você tivesse com sua Bíblia aberta a Isaías 25, para a gente acompanhar alguns versículos. Isaías já começa de cara, dizendo no verso 1, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Veja só, Isaías está dizendo, eu te louvarei e exaltarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Quer dizer, quando você volta no passado, você vê que Deus tem sonhos, Deus tem visão, Deus tem planos. Isaías vê esses planos que Deus tem, aliás, que já foram gerados há muito tempo atrás, e ele diz, Senhor, eu te exaltarei e eu te louvarei por esse atributo do teu caráter. Porque tu és um Deus que tem sonhos, tu és um Deus que tem planos, tu és um Deus que tem visão. E aí ele vai dizer, primeiro, vai dizer da visão do banquete, versículo 6, que é uma visão que Deus tem para o seu povo. Verso 6, neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Amém? Essa é a primeira visão que Isaías tem. E essa visão, ela claramente tem a ver com salvação, com a salvação do seu povo. Veja, banquete, vinho. Isso tem relação, por exemplo, com a parábola do filho pródigo. Quando aquele filho que estava perdido, lembre-se que não é uma história literal, é uma parábola.
mas aquele filho que estava perdido, que havia abandonado o pai, a habitação do pai, o cuidado do pai, ele volta para casa, ele se arrepende. O pai, além de restituir a sua posição, o que é que o pai prepara para aquele filho? Um banquete. Traz o novilho cevado. Como está lá em Lucas capítulo 14, que fala da grande ceia, uma grande festa. O homem que preparou um grande banquete que tem relação com esse banquete celestial, com a salvação das nossas almas. Amém? A parábola das bodas fala a respeito do mesmo tema. Isaías, ele, por estar em sintonia com Deus, em intimidade com Deus, em profunda comunhão com Deus, ele tem a revelação dessas coisas. Te louvarei, Senhor, te exaltarei por essas coisas que há muito tempo tu planejaste. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem sonhos? Você tem recebido sonhos da parte de Deus? Visão da parte de Deus? Quais são os planos que você tem feito ao lado de Deus? Você tem sonhado junto com Deus ou não? Abra sua Bíblia comigo aí em Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2, verso 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O que é isso? Isso é plano de Deus, sonho de Deus, visão de Deus para o seu povo. Quando é que essa palavra se cumpre? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Está aquela confusão toda, ninguém sabe o que é que está acontecendo. Pedrão se levanta e diz, olha, preste atenção aqui, pessoal. Isso que vocês estão vendo não é nada mais, nada menos do que o cumprimento da promessa do profeta Joel, quando diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre seus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém? Veja que promessa de Deus. Vossos filhos e filhas profetizarão. Significa dizer que até as crianças, irmãos, no nosso meio, vão ter palavra de Deus para compartilhar. Amém? Significa dizer, porque aqui você pode dizer assim, pastor, mas eu já estou aposentado, né? Eu já trabalhei muito, eu já dei minha contribuição, eu agora, né, só quero curtir essa remanância e esperar Jesus voltar. Mas o profeta diz, os vossos velhos terão visões. Não. Vossos velhos terão sonhos. Naturalmente, nós associamos os sonhos à juventude. Jovem é quem sonha. Jovem é quem se deslumbra com o futuro. Jovem é quem acha que a vida nunca vai terminar. Mas quando o Espírito Santo de Deus é derramado, até os anciãos, os velhos, terão sonhos. Sonhos da parte de Deus, obviamente. Deus quer compartilhar sonho com você. E os jovens?
os jovens terão visões. Podem ser visões espirituais, podem ser visões materiais, terrenas, não sei como você quer chamar, mas com um cunho espiritual. O que é que eu quero dizer com isso? Com o propósito de que o reino de Deus seja engrandecido aqui na terra. Vossos jovens terão visões. Deus tem visão para compartilhar comigo. Deus tem visão para compartilhar com você. Amém? E é isso que o profeta está dizendo, irmãos. Que ele teve uma visão em relação ao futuro, e essa visão ela já tem se cumprido. Na verdade, ela começou a se cumprir a partir do momento em que Jesus derramou o seu sangue ali no Calvário, no momento em que o poder da ressurreição o levantou dentre os mortos. Ali essa visão começa a se cumprir, porque nós não precisamos esperar o reino de Deus ser inaugurado, porque ele já foi. Nós estamos vivendo nos nossos dias a plenitude do reino de Deus. Amém? E se você não tem vivido isso, o problema não está no reino, o problema está em você. Porque já começou. Quando eu acordo, quando eu escovo os dentes, quando eu saio para um novo dia, eu sei que eu estou aqui, mas eu vivo a realidade do reino de Deus. Eu vivo pela fé, eu vivo com base nos sonhos que Deus tem para mim, e é isso que eu preciso perseguir. Os sonhos de Deus. As crianças profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E você imagina o quanto de sonhos que não existem aí espalhados nos cemitérios dessa cidade. Nós não fazemos ideia. Às vezes, hoje, essa semana eu recebi a notícia de alguém que havia falecido, alguém com quem a gente batalhou muito, trabalhou muito, tentando firmar nos caminhos do Senhor, tentando mostrar o caminho certo. E a pessoa não queria ouvir. E uma hora estava com Deus, outra hora largava tudo, ia ser ferramenta na mão do inimigo. E de repente você fica sabendo que de forma prematura aquela vida foi ceifada. E sabe, uma das primeiras coisas que me vem ao coração é, meu Deus, quantos sonhos não foram sepultados prematuramente. Quantos sonhos o Senhor gostaria de compartilhar? Quantos sonhos o Senhor gostaria de concretizar? Mas pela sua incredulidade, ele foi cortado da videira. E essa palavra é para que eu e você, pela fé, estejamos enxertados nessa videira. Amém? Segundo lugar, essa visão nos dá vitória sobre a morte e sobre os nossos inimigos. Aí verso 7 e verso 8 do profeta Isaías, ele vai dizer o seguinte: neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Porque é isso que o diabo faz, irmãos. Enquanto Jesus, e através do seu Espírito Santo, ele deseja nos revelar a sua vontade, ele deseja nos revelar a sua pessoa, o seu caráter, a sua vida, tudo quanto ele está disposto a derramar sobre nós, o diabo vem para encobrir. Ele vem para cerrar, ele vem para cegar. Por isso que Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo, ou a luz do Evangelho na face de Jesus Cristo. E aí, glória a Deus, porque o profeta Isaías tem essa visão de que neste monte o Senhor destruirá o véu que envolve todos os povos e a cortina que cobre todas as nações. Amém? E ele já tem feito isso. No Calvário, esse processo começou, porque ali o Senhor venceu a morte e o diabo.
Amém? Ali a cabeça da serpente foi pisada. E ele diz, versículo 8: destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Amém? E lá no Evangelho de João, capítulo 1, o Senhor diz que aquele que confessa o seu nome não enxergará ou não passará pela morte. É o que Jesus disse quando ressuscitou a Lázaro. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Abra sua Bíblia comigo aí, rapidamente, em Hebreus capítulo 2, versículo 11 em diante. Hebreus 2, verso 11 em diante. Já acharam? Hebreus capítulo 2, a partir do verso 11. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. E novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Verso 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amém? Pela sua morte o Senhor nos livrou da morte e do medo da morte. Visão de vitória, irmãos. Isaías tem a visão de um banquete, ele tem a visão da vitória, e eu queria só encerrar com esse exemplo de visão. No verso 9, volte lá para Isaías 25, porque o verso 9 determina onde está a visão do profeta Isaías, qual é a fonte dessa visão e a razão de ser. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Sabe o que é isso, irmãos? É que a nossa visão determina a nossa posição. A visão determina a posição. Você pode repetir comigo? A visão determina a posição. Não, nós não podemos ser determinados pela circunstância. A circunstância é o processo. Mas dependendo da sua visão, é que você vai tomar aquela ou esta posição. O que foi dado a Israel no passado é nosso como filhos de Deus em Cristo hoje. Então, se você tem uma visão dada por Deus, é essa visão que vai determinar a sua posição. Porque quando Isaías profetiza a respeito disso, ele ainda não está vivendo isso. Ele tem a visão, mas por causa da visão ele se posiciona. Eu te louvarei, eu te exultarei, porque nós confiamos no Senhor e o Senhor nos salvou. E do mesmo jeito é o cristão. Quando você vê alguém que no seu dia a dia só olha para baixo, só murmura, só reclama, ele não está sendo determinado pela sua visão, mas pela circunstância. Porque a visão determina a posição. Agora, se você tem visão de Deus, se você tem um quadro muito claro de para onde você está indo e onde é que você quer chegar, aí você, pela fé, você toma posição. Apesar da circunstância, apesar das tribulações, apesar dos problemas, você sabe para onde você está indo.
Às vezes é verdade, você está abatido, mas como diz Paulo, mas não destruído. Às vezes você está cabisbaixo, às vezes você precisa determinar no seu coração, extrair fé de onde você acha que não existe. Força para manter muito clara a visão que está diante de você. E permanecer forte. E prosseguir adiante. Porque a sua visão, meu irmão, vai determinar a sua posição. Eu não consegui, eu não alcancei ainda os sonhos que Deus tem para mim. Mas eu tenho uma visão do que Deus tem para mim. Além disso, o tempo todo eu paro na presença de Deus e digo: Deus, confirma a tua vontade. Senhor, confirma os teus sonhos. Deus, me diz onde eu estou errando. Pai, me mostra onde é que eu preciso revisar essa visão, para que eu possa permanecer fiel a essa visão, apesar das circunstâncias. Aí entra louvor, aí entra oração, aí entra a leitura da palavra, aí entra a comunhão, aí entra o compartilhar uns com os outros, mas sempre focado na visão, sempre focado nos sonhos de Deus. E eu pergunto, como é que você tem vivido? Como é que você tem atravessado esse processo em direção à visão que Deus tem para você? Deus tem dado uma visão para você? Qual tem sido a sua posição em relação a essa visão? Vamos voltar ao exemplo da maratona. Está lá correndo na maratona e você está mentalmente aqui dizendo: ah, não vou conseguir. Ah, não vou chegar. Ah, não vai dar. Não vai dar. E senta no meio fio e começa a chorar. E tem muita gente correndo assim a carreira com Deus. Eu quero saber dessa corrida, mas não. Abre uma coisa, enchi o saco. E abandona a prova. Quando na realidade, meu irmão, se você tem sonho da parte de Deus, seus olhos precisam estar postos na visão que Deus te deu. Eu vou chegar. Eu vou alcançar. O Senhor está comigo. A sua palavra me revigora a alma. Deus tem refúgio para mim. Aliás, é o que o profeta diz. Verso 4, tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Esse é o meu Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como águia, com asas, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. É assim os que esperam no Senhor, e eu vou ser fiel à minha visão. Ou a visão que Deus me deu, amém, meu irmão? Essa palavra é para o seu coração, tome posse dela em nome de Jesus, porque Deus tem sonhos para a sua vida, amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, em nome de Jesus, ponha os seus olhos na visão. Definitivamente, irmãos, o sonho de Deus, o sonho que Deus tem, ele vai se tornar realidade. Amém? Diga isso. O sonho de Deus na minha vida vai se tornar realidade. Agora, com essa convicção aí, meu irmão, rapidinho o passarinho vai, não chega nem na esquina. Diga com fé, meu irmão, em nome de Jesus. Diga assim: o sonho de Deus na minha vida vai se tornar realidade. Dê uma salva de palmas ao Senhor e glorifique o Senhor. Glória a Deus. Não importa qual o processo que você vai precisar passar. Não importa o tamanho da dor. O que nós não podemos é abandonar essa esperança. O que nós não podemos
é abandonar essa fé, mas é prosseguir com firmeza, irmão. Orar, semear pela fé, trabalhar pelo sonho, investir no sonho, declarar o sonho, orar com base no sonho, adorar com base no sonho. Está distante, está longe, mas pela fé eu sei que os sonhos de Deus vão se concretizar na minha vida. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Isso porque o Senhor é refúgio para o pobre. Ele é um refúgio para os necessitados. Ele é abrigo na tempestade. Ele é sombra para o calor. Amém? Ele pisará os nossos adversários. Aí eu entendo Salomão quando vai dizer que onde não há sonhos, onde não há visão, o povo se desvia. Se você está focado, meu amigo, se você está calcado na religião, você já está perdido, está desviado e não sabe. Jesus tem sonhos ao respeito. Ele tem planos maravilhosos para muito além de você. E Ele deseja realizar esses sonhos na sua vida. É por isso que você precisa estar firmado na vontade de Deus. Firmado em perseguir os sonhos que Deus tem para você. Paulo, quando ele foi apresentado ao rei Agripa, ele vai justificar a sua pregação e a sua fé, e ele diz assim, ele faz uma declaração maravilhosa, ele diz: e eu em tudo fui fiel à visão. É isso que importa, meu irmão. É você se colocar diante de Deus numa posição de vulnerabilidade, em dizer: Deus, pode compartilhar comigo o teu sonho, Pai. Me dê sonhos, Senhor. Eu quero viver os teus sonhos, Pai. Não importa o seu know-how, não importa a sua habilidade, não importa aquilo que você pensa a respeito de você. O que importa é você se colocar disponível nas mãos de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Não interessa como você se enxerga, se você se enxerga inapto. Era assim que a maioria dos homens de Deus se enxergavam. Mas eles tornaram seus corações disponíveis à visão de Deus, aos sonhos de Deus. E Deus os usou poderosamente, muito para além daquilo que eles poderiam imaginar. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração.